de 2020 e de 2021, que fica mais fácil pra gente também, né? Pra vocês verem, olha só que interessante, né? A gente já pegou aí de 2019 do cinema. Vamos agora no tema que foi de 2020, que eu achei muito necessário, né? E depois o de 2021 também, só pra gente encerrar aqui essa análise de redações aí pra ajudar vocês, tá bom? Gente, né? Como eu disse pra vocês, né? Bons estudos aí pra vocês. É só pra gente treinar aqui, pra me mostrar pra vocês como são as estruturas, tá? Então, diferente do tema que for. Vamos lá pro de 2020. Eu achei interessante o tema, tá? Esse tema eu achei interessante de argumentar, porque foi um tema, assim, que abriu mais espaço para argumentar. Olha só, que foi exatamente o de saúde mental, né? O de 2020, bem necessário na pandemia. E, inclusive, ainda, eu acho que, não sei, quando estava formando as provas, acho que ainda não estava na pandemia, eu não sei. Mas é um tema que já era de se esperar, um tema bem necessário, que olha só, foi esse daqui, ó, cadê? Deixa eu colocar aqui para vocês, o de 2020. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Interessante, né? Brasil, brasileiro, olha só. Vamos lá, vamos para a primeira redação. Vou ler só uma aqui para a gente ver. Olha que interessante, créditos ao site do G1, né? Redação da Isabela, créditos e parabéns, Isabela, também parabéns a todos que tiraram 1000. Olha só, ela começou como a introdução dela? Então, olha que bacana, ó, introdução. Então, a gente já sabe que o tema foi estigma associado a doenças mentais, né? Olha só, como que ela começou a introdução dela? Cadê? Epa! Aqui, ó, Nilce da Silveira, olha que interessante de cantar como argumento. Então, ela podia estar um livro, podia estar, né? Ela citou aqui uma figura importante, né? Ó, Nilce da Silveira foi uma renomada médica psiquiatra, né? Desculpa, brasileira que tudo a ver com o tema, tá? Doenças mentais, então tudo a ver, ó. Indo contra a comunidade médica tradicional de sua época, lutou a favor de um tratamento humanizado para pessoas com transtornos psicológicos. No contexto nacional atual, os indivíduos com patologias mentais ainda sofrem com diversos estigmas criados. Isso ocorre pois faltam informações corretas. Então, olha que interessante o argumento dela: informações corretas. A falta de informações corretas pode ser a causa de um problema? Claro, perfeitamente. Se você não tem informações corretas para passar para a população, isso pode ser sim uma causa de um problema. Olha só, sobre o assunto. E também existe uma carência de representatividade desse grupo nas mídias. Olha que interessante, né, gente? A carência de representatividade. Isso também pode ser uma causa de um problema. Não ter pessoas para representar essas pessoas com doenças mentais nas mídias, conscientização. Olha que bacana, né? Então, olha só, perceberam a estrutura? Então, aqui, ó, introdução. É na introdução que você vai descrever aí o assunto da sua redação, né? Sobre o que você vai falar. É a apresentação, né? Digamos assim, um trabalho, você tem a apresentação. É a apresentação do seu trabalho, o começo, um livro, né? Pega um livro, a introdução sobre a história, né? Então, olha que interessante. É basicamente isso pra gente destrinchar, pra vocês saberem aí direitinho os padrões, né? E a gente já tá fazendo aí as sequências, né? Pra vocês verem que não muda os padrões. Olha só, primeiro argumento, né? Vamos lá, ó. Primeiramente, vale ressaltar que... Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro argumento, existe uma... falta de informações corretas sobre o assunto. Então, primeiro argumento, vamos ver se ela vai falar um pouquinho sobre a falta de informações corretas sobre o assunto. Olha só, primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. A ignorância. Ou seja, se você desconhece o assunto, ignorância aqui é desconhecimento, tá? Em relação ao assunto, ó. Olha só que interessante. Causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Ela vai reforçar aqui, ó. Sobre essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh, né, foi alvo de agressões físicas. Então, ela citou aqui o pintor, né, o Vincent, né, olha que interessante. Como uma figura importante para fortalecer o argumento dela, né? Que ele foi alvo aí de agressões físicas, psicológicas, por sofrer transtornos neurológicos e não possuir tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser
presenciado no corpo social brasileiro, visto que, então, olha só, ela contextualizando com o tema, o que o pintor tem a ver? Olha, ela contextualizando aqui com o tema, tá? Dos estigmas associados às doenças mentais, né? O ocorrido com o artista, né? Com o artista aqui, ó, pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Então, ela trazendo para a realidade do tema, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas, a ela reforçando o argumento dela, né? Isso como causa desse problema, né? Estigmas, as causas desse problema, né? O que é estigma? É uma cicatriz, uma marca, né? Vamos colocar assim, né? Olha só que interessante, ó. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, ou seja, informações incorretas, né? Fortalece a ideia de que eles não são capazes, mas eles são, com tratamentos, ó. Reforçando a estigma, olha ela voltando no tema que interessante, antigos, e criando novos. Olha ela reforçando a palavra estigma, olha que interessante, né? Dessa forma, a ignorância contribui, ignorância mais uma vez, né? Que tem tudo a ver com o argumento dela, desconhecimento, né, de informações, ó. Ignorância para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, olha que interessante, ela reforçando o argumento dela. Olha esse daqui que bacana, né? Aqui, ó, informações incorretas sobre o assunto e carência. Eu achei muito interessante esse daqui. Carência de representatividade de grupos nas mídias. O que seria isso, gente? Olha que interessante ela contextualizando, ó. Cadê? Da representatividade, ó. Ademais, olha que interessante, ó. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos, o que ela quis dizer aqui? Né? A carência de personagens com esses transtornos. Olha que interessante. Uma vez que a gente não tem séries, filmes, né? Fica um assunto desconhecido. Então, olha só que interessante. Trazer mais esses assuntos, né? Para contribuir. Isso é uma causa, a carência, né, dessa representatividade é uma causa para estigmas associados às doenças mentais? É uma causa, né? Uma vez que você não tem representatividade, você vai ter estigmas aí associado a essas pessoas que sofrem desses transtornos, né? Como se elas não tivessem apoio. Então, olha que interessante, ó. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos fomenta o preconceito contra pessoas com distúrbios psicológicos, né? E olha que interessante, para ela reforçar que ela citou uma série. Então, eu posso citar a série, filmes? Claro. Olha que interessante, ela citou uma série para reforçar, né, que é importante nas mídias ter esse papel de representação dessas pessoas. Olha só, nesse sentido, a série da televisão da emissora HBO, Euforia, né? Euforia, mostra, ela colocou entre aspas, tá? Euforia aqui, porque é em inglês, tá? É da HBO, é internacional, então ela colocou entre aspas, interessante destacar isso, né? Mostra a dificuldade de conviver com transtorno afetivo bipolar, sabe? Então, essas pessoas que têm aí essas doenças, né? Olha só, ilustrado pela protagonista Bruin, né? Que possui a doença. A série é um exemplo, olha que interessante, ela destacando aqui, ó, que a série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca representatividade desses indivíduos em livros. Olha que interessante, então ela está citando não somente séries, mas livros, filmes, né, e séries, claro, que quando possuem um papel, muitas vezes são personagens secundários e não há aprofundamento da história. Olha que interessante, que maneira detalhada, ela contando aqui o argumento dela, né? Além de citar sobre as séries, ela está descrevendo que não é representado e como não, olha só, e o aprofundamento, como não é representado, né? Desse modo, esse processo agrava estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Então, olha que interessante, reforçando mais ainda o argumento dela como causa, né, a ausência de representatividade desses grupos na mídia, nas mídias sociais, né? Então, isso também é uma causa para gerar estigma? Claro, né? Ao ver dela, sim. Perceberam que interessante ela reforçando? Agora, olha só que bacana, né? Depois de reforçar os argumentos, a conclusão, né? Ou seja, o INEP te deu um problema, o MEC te deu um problema,
Beleza, resolva para mim. Olha só, o parágrafo conclusivo, lembrem disso, né? Tomara que vocês lembrem desses vídeos aí que ajude vocês, ó. Portanto, aqui, ó, conclusão, né? Como vai ser solucionado esse problema? Quem? De que maneira? Portanto, faça imprescindível que a mídia, olha que interessante, citando a própria mídia, né? Carência de representatividade na mídia. Quem vai solucionar? A mídia. Olha só, instrumento de ampla abrangência, ela ainda citou aqui a função, né, o papel dela, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças, sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos. Então, olha que interessante, quem vai fazer, de que maneira, como? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de informar os cidadãos informados, né? De formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado. Então, ela citou outro órgão aqui, né? Que ela citou, eu achei interessante, ela citou como argumento também o Estado. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci aqui, ó. Não, o Estado não. Informações corretas sobre o assunto, tá? Ah, tá. Não. Mas eu achei interessante também ela citar aqui, gente, pode citar também outros órgãos, né? Achei interessante porque fechou direitinho a mídia e ela, né, citando a mídia. Aqui o Estado também, ó. Portanto, o Estado, principal promotor de harmonia social, muito interessante, né? Vai fazer o que também, ó? Deve promover representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Gente, que interessante, né? Que ela citou o caso do pintor, né? Do Vicente Van Gogh. Então, olha só. O Estado deve promover aí representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários para produzir obra. Que interessante, né? Sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e o estigmas, olha ela voltando no tema, né? E o estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade no Brasil. Gente, redação excelente, incrível, né? Parabéns aí para Isabela, né? Bem interessante. Perceberam, gente, como que é interessante a gente pegar aí as redações, lerem as redações, né, que eu tô fazendo aqui com vocês, para vocês perceberem que não muda a estrutura, né? Muda o tema, mas não muda a estrutura. Ó, introdução, né? Mais uma vez, a gente tem a introdução, a gente tem aqui o primeiro parágrafo argumentativo, né? O primeiro argumento. Olha só que interessante, ó. Primeiro argumento. Aqui embaixo, segundo argumento, né? Cadê? Aqui, ó, segundo argumento. Então, ó, e a conclusão. Então, não muda a estrutura, tá? E aqui é a conclusão. Então, não muda a estrutura. Muda os temas. Por isso que eu sempre falo com vocês, não liguem muito para o tema que vai cair. Não fiquem tentando adivinhar qual tema, e sim como fazer uma boa redação, tá? Por último, vamos fechar aqui a nossa análise de redação com uma aqui do Enem de 2021, do Enem passado aí para vocês, tá? Bora lá, ó, a última aí de análise pra gente aqui fechar. Aí, né, o site do G1. Vamos fechar aqui agora, né, para fechar aí com chave de ouro, a última redação. Gente, eu vou deixar para vocês, né, créditos totais ao site do G1 aí. A última redação aí, né, que a gente tá fazendo aí com vocês, tá? Do Enem de 2020, que foi do Enem do ano passado. Olha só, vamos lá, que foi exatamente o tema. Perceberam como que os temas, né, a gente tá pegando aí desde 2015, que a gente percebeu, ó, sobre a violência contra a mulher, intolerância religiosa, né, os desafios, né, em relação aos surdos, aos deficientes auditivos. Agora a gente, aí, né, sobre doenças mentais também, cinema. Então, assim, ó, aí agora o do ano passado, invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, assim, perceberam que teve também de manipulação, né, que a gente viu. Perceberam que o que aconteceu com os temas, né? Geralmente, né, alguns igual esse daqui tá no Brasil, os outros também. O sol de manipulação e alguns aí que estavam diferente um pouquinho. Mas o que acontece, gente? Em relação a temas, são sempre temas sociais, tá? A gente percebe claramente aqui, ó, que tem algo para ter alguma solução. O INEP nunca vai julgar um tema polêmico sem solução, né? Ele sempre vai colocar aí temas para poder ter aí uma proposta, entendeu? Então, ó, não fiquem tentando, o último vídeo aqui, né, que eu falo para vocês de revisão de redação, mas olha só, não fiquem tentando adivinhar qual tema.
façam, né, como eu sempre tô falando com vocês, procurem saber como fazer a estrutura de uma boa redação. Isso é principal, tá? Olha só, olha só que interessante. Um livro também citado, tá? Vamos ler aqui a redação da Fernanda Quaresma, né? Olha que interessante, créditos ao site do G1. Só pra gente mostrar pra vocês. Perceberam que não muda, né? A gente pode comparar aqui as redações que a gente tá lendo aí, as anteriores, não muda a estrutura. Então, vai ser sempre introdução, primeiro argumento, primeiro parágrafo argumentativo, segundo argumentativo, conclusão. Então, assim, ó, imaginem assim, você tem, como se fosse um livro, tá? A estrutura. Perceberam as estruturas? Ó, você tem a introdução, você vai apresentar o que você vai descrever, o que você vai descrever, né? Vai falar aí na sua redação, os seus argumentos e depois o que vai acontecer, né? Você apresenta os seus argumentos, o porquê. O INEP joga o problema para você, ou seja, o que está causando isso? Aí você expõe as causas e depois você expõe a solução. Tá certo? O último parágrafo. Então não muda. Perceberam as estruturas, né? A estrutura não muda. Por isso que eu quis fazer com vocês desde 2015, para vocês perceberem que não muda, né? Eu peguei de cada ano aí uma redação pra gente fazer análise, para vocês perceberem que muda o tema, mas não muda a estrutura. Então, uma vez que vocês aprenderem a estrutura, que é isso que a gente está lendo, por isso que é importante ler e fazer aí as análises, porque aí vocês percebem que não muda a estrutura, não muda o tema, mas não muda a estrutura. E é isso que é importante, vocês saberem fazer uma redação com modelo dissertativo argumentativo, né? Que é o que o INEP está cobrando e vem cobrando aí na banca, né? Do Enem. Então, olha só. Vamos lá para a introdução, olha que interessante, para a gente ver como que tá aí a redação dela, né? A estrutura. Aí ela descreve assim na introdução, ela citou um livro, então olha que interessante, a gente viu aí livros, filmes, né? Um pintor, né? O Vincent Van Gogh, né? Na outra redação, personagens, a outra redação, né? Bem interessante, um fato. Então, assim, isso vai de cada candidato, tá? Então, olha que interessante. Claro que citar um livro, claro que citar uma música, um filósofo, um filme, vai enriquecer a sua redação, tá? O corretor vai perceber, olha que interessante, essa pessoa domina tal assunto, né? Olha que interessante, levantou tal dado. Então, assim, fica mais legal, fica mais rica a redação. Então, perceberam? Olha só que legal a gente fazer comparações. Título, a gente viu uma com título, essas outras não tem título. Então, assim, ó, título é opcional? É opcional. Você pode colocar ou não o título. Enfim, vai do candidato. O importante, o mais importante, o principal, é você expor suas ideias. Você expor seus argumentos, né? O que está causando esse problema e como eu vou solucioná-lo, tá? Então, isso que é importante. Essa que é a estrutura que eu sempre estou frisando aí com vocês, para vocês não esquecerem, viu? Então, olha só, última redaçãozinha aí, ó. O que ela colocou na introdução? Olha que interessante. Vidas Secas, tá? É obra de Graciliano Ramos. Na obra literária modernista de Graciliano Ramos, então ela citou um livro, né? Muito conhecido, muito interessante, um autor muito conhecido, Graciliano Ramos, que o tema foi sobre invisibilidade de registro civil, né? Do tema do ano passado. Invisibilidade de registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então ela citou um livro do Graciliano Ramos. Como que ela vai contextualizar? Fabiano e sua família vivem em uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, então olha que interessante, ela citando o livro, tá? Ó, a obra dele é marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como mais velho e mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Então, olha aqui que interessante, ela vai focar aqui, contextualizar. Ao trazer, olha só, ao sair da ficção, então isso é uma contextualização. Ela está saindo da ficção, ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se a problemática ainda percorre na atualidade. Ou seja, tudo a ver com o tema, né? A não garantia, olha ela voltando com o tema, a não garantia da cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar, é imprescindível compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, aqui ela não citou, percebe que ela não citou os argumentos na introdução, mas ela vai citar os argumentos nos parágrafos argumentativos. Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Não se pode hesitar, é imprescindível compreender, tá?
Então, olha que interessante, compreender. Vamos lá, vamos para os argumentos. Opa, que isso? Vamos para os argumentos, né? Olha só, primeiro argumento dela, né? Como que seria aqui o primeiro argumento dela? Gente, eu tô dando print aqui. Enfim, eu cliquei no negócio errado aqui, mas enfim, vamos lá. Aí, o que acontece? Ó, primeiro argumento dela. Bugs acontece, tá, gente? Não liga, não. Com efeito, primeiro argumento. Com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento. Então, primeiro argumento, falta de pertencimento. Isso acontece, olha que interessante ela contextualizando. Isso acontece porque, como já estudado pelo historiador, então ela citou um historiador para reforçar o argumento dela, pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessária a coexistência de direitos sociais, políticos e civis. Sobre tal ótica, então olha que interessante, percebe-se que, quando o pilar civil não é garantido, em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório, que é o que o tema também descrevia, né? Não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada. Dessa forma, olha que interessante ela voltando no livro. Dessa mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados, sem nome oficial, sem reconhecimento pelo Estado e, por fim, sem dignidade. Então, olha que interessante ela citando aqui, ó, é nítido que o deficitário registro civil. O deficitário registro civil é uma causa para a invisibilidade de registro civil? É claro, é uma causa que contribui para o problema continuar, né? Então, olha só, segundo argumento. Além disso, a falta de sentimento de cidadania na população. A falta de sentimento de cidadania também contribui para a invisibilidade, né, desculpa, do registro civil? Sim, é uma das causas. Como? Olha só, ela reforçando aqui, ó. Reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilia Sanches, né? Desde que a independência do Brasil... Desde que... Schwartz, né? Desculpa. Desde que a independência do Brasil não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação. Então, o que ela vai descrever, né? De uma nação, ao invés de meramente um Estado. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais frequentemente são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações, até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Isso é algo muito importante, tá? Muita gente citou até a pandemia da Covid, sobre auxílio emergencial, sobre vacinação, algo muito interessante, muito importante, tá? Sem aqui, isso daqui, ó, que ela descreveu aqui, ó, documentos não tiveram sua identificação. Sem identificação, sem esses documentos, sem certidão de nascimento, como eles vão fazer a identidade? Como eles vão fazer documentos importantíssimos na sociedade, né? Por exemplo, para você vacinar, para você ter uma identificação num postinho de saúde, você precisa, não somente nisso, né? Tem muitas coisas que exigem aí documentação, por exemplo, o que a gente vivenciou agora, né, nas eleições, para você votar, enfim, para você fazer seu título de eleitor, para você, né, exercer sua cidadania, você precisa de documentos, né? Então, isso é importante. Imagina sem a certidão de nascimento, sem esses documentos, como essas pessoas vão conseguir ter acesso? Então, são documentos importantíssimos, né? Não somente na questão do auxílio emergencial que aconteceu aí na pandemia, mas coisas importantes, olha só. E como que ela vai resolver esse problema, solucionar? Aí é que tá, vamos lá, ó. Portanto, ao entender, né, que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Ponto. Como? Quem vai combater? De qual maneira? Assim cabe o Poder Executivo Federal, olha só que interessante, ela citou o Poder Executivo Federal. Mais especificamente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olha que interessante. Como que eles vão combater esse problema? Ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Então, olha só, quem, de qual maneira?
Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto. Então, olha que interessante, ela detalhando, né? Como que isso vai ser solucionável, né? Olha só. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular junto aos gestores municipais. Então, olha que interessante, ela detalhando aqui como será o projeto. Por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular junto aos gestores dos municípios brasileiros campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Então, olha que interessante, né? A proposta dela. Afinal, como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter garantia e reconhecimento de seu nome e identidade. Olha ela voltando no livro, né, do Graciliano Ramos, que ela citou na introdução. Então, gente, olha só, finalizando aqui, né, perceberam que não é tão complicado assim fazer redações nota 1000, né? Fazer uma redação, mesmo que você não tire 1000, uma redação aí que você tire 900, uma nota boa, né? Aqui no caso, é só vocês saberem, procurar saber a estrutura da redação, tá? Indiferente de qual tema cair. Como eu faço a introdução, como eu cito meus argumentos, a proposta. Perceberam que a estrutura não muda, né? O modelo dissertativo argumentativo. Então, olha que interessante. É isso que eu quis mostrar para vocês aqui, tá? Indiferente de qual tema cair. Por isso que é importante vocês lerem redações nota 1000, tá? Eu vou deixar aí no créditos ao site do G1, né? Para vocês se espelharem no modelo que o INEP gosta, né? Que o MEC gosta, né? Que é esse modelo dissertativo argumentativo. Vocês defenderem seus argumentos, né? Defendam seus argumentos. Aqui os seus argumentos, né? Seriam as causas do problema. O que para vocês contribui para ser esse problema que está abordando, né? E como você pode solucionar esse problema. Isso é o principal, tá? Vocês saberem fazer uma estrutura da redação, tá bom? Espero de verdade ter ajudado vocês, tá, gente? Em relação às questões, né? Não fiquem tão preocupados em decorar, como eu disse. Foquem nas estratégias, tá? Leiam o comando das questões. A redação, gente, não deixem por último, tá? Eu sei que é muito importante a redação também, ela tem um peso bem grande. Então, assim, ó, não, fiquem tranquilos, não precisam de se desesperar quando vocês se depararem com o tema, indiferente de qual tema cair, tá, gente? Ó, pode cair qualquer tema, então vão preparados para qualquer tema, preparados, né, para qualquer tema. Então, assim, quando vocês lerem lá na prova de vocês, né, o tema da redação, pensem, anotem no cantinho, olha, caiu tal tema, o que me lembra esse tema? O que eu posso citar como causa desse problema? Olha, qual filme, qual frase, qual filósofo, qual fato, que dado, o que eu posso, o que me remete, o que me lembra isso, né? Para ser essa causa desse problema, tá? Uma dica importante para vocês. Para vocês estarem como argumentos, tá? Proposta. Que órgão eu posso citar que vai ficar legal? Olha só, como que eu posso solucionar esse problema, né? Aqui a gente viu tantos órgãos, né? MEC, Ministério, né, da Educação, Governo Federal, enfim, tem vários, tem ONGs. Então, assim, eu vi aqui interessante sobre prefeituras, justamente sobre esse tema, né? Assistentes sociais, né? Assistências ambulantes, né? Para irem levar aí acesso às casas das pessoas que não têm condições. Então, assim, o outro, vocês viram que interessante? Cinema ao ar livre. Então, assim, gente, tem tanta proposta legal, tanta proposta bacana. A mídia, né? A gente tá aqui, ó, divulgando conhecimento para vocês, né, no YouTube, enfim. Tem tantas coisas interessantes que vocês podem citar como proposta, tá? Que fica bacana a redação. Então, assim, ó, desejo de verdade boa sorte para vocês, tá? Que vocês vão preparados para qualquer tema que tiver. Não para decorar tema, e sim para qual tema que tiver. O importante é vocês saberem a estrutura de uma redação para poder fazer uma boa redação, tá? E a gente fica muito feliz de ter ajudado vocês. A gente espera de verdade que todos vocês tenham uma excelente prova, tá? Vão tranquilos, descansem a cabecinha de vocês, tá? Que vocês já se esforçaram, já deram o melhor de si. Então, assim, ó, confiem em vocês agora. Agora é vocês e vocês. E vocês têm capacidade para isso, tá?
Façam uma excelente prova. A gente deseja muito boa sorte para todos vocês, viu? Um abraço de verdade, né? E a gente espera de verdade poder ter contribuído e ajudado vocês aí nos estudos, tá? Para o Enem. A gente deseja de verdade uma boa prova para todos vocês, tá bom? Um abraço a todos.